Seminário no Ar, curso bíblico sobre autoridade espiritual, aula número 13, a rebeldia da carne e a submissão do espírito. Nós estávamos falando sobre a submissão do corpo. Cada membro deve ser submisso ao corpo, e ser submisso ao corpo significa ser submisso aos demais membros do corpo. Um corpo é constituído de membros, e ninguém pode dizer que é submisso à cabeça se é insubmisso aos demais membros do corpo, porque cada membro do corpo detém uma parcela da autoridade da cabeça. Isso é claro. E se você, como membro, quer ser submisso somente à cabeça e não quer ser submisso às autoridades delegadas da cabeça, aos demais membros, então é uma atitude paradoxal, é uma atitude insustentável. Isso manifesta rebeldia. Nós entendemos o seguinte, que Deus tem muitos meios de graça para com os quais nos edificar, mas dentre todos eles, alguns se aplicam diretamente de Deus ao homem. Por exemplo, a operação do Espírito de Deus em nós, isso é diretamente. Mas a maioria dos meios de graça vem através dos irmãos. Longe do corpo, portanto, você não conseguirá jamais ser aperfeiçoado, porque o seu aperfeiçoamento depende dos seus irmãos. Você precisa de algo que eles têm para dar a você, e longe deles você jamais será edificado, jamais crescerá espiritualmente como deve. Na realidade, todos precisamos uns dos outros. Você precisa de algo que seus irmãos têm, e não adianta querer ser soberbo e achar que você pode suprimir a necessidade, suprir essa necessidade independente dos irmãos, porque não é verdade. Você não conseguirá jamais. Cada membro precisa, para ser edificado e para crescer espiritualmente, dos demais. Cada membro precisa do que os outros têm. Isso constitui a sua autoridade. O que cada membro tem é a sua autoridade. A submissão à autoridade é garantia contra a soberba. É um bem até. É um bem que se faz para que nenhum membro se ensoberbeça. O fato de você precisar de seus irmãos faz com que você não se arrogue a ser independente e autônomo, um sabe-tudo ou qualquer coisa assim. Você precisa dos seus irmãos, e o fato de você precisar deles faz com que você se humilhe diante deles. A menos que você não queira crescer espiritualmente. Neste caso, a sua rebeldia e a sua carnalidade ficarão manifestas claramente. A igreja é completamente diferente do mundo. A submissão é dificílima para a carne. No mundo ninguém se submete a ninguém. A carne não se submete. Mas a submissão é espontânea para quem tem vida. Já reparou isto? Quem verdadeiramente tem vida espiritual é submisso, se submete com facilidade. Espiritualmente, a submissão traz paz e descanso. Ao querer ultrapassar a autoridade, você se sentirá cansado e artificial. Claro, não adianta você querer ultrapassar os seus limites, fazer aquilo para o que você não está preparado. Você quererá entrar em seara alheia e estará querendo fazer algo que o seu irmão faz bem, melhor e faz mais facilmente para você, mas você não querendo depender de seu irmão, você se esforçará a querer fazer algo que não está em você fazer. Resultado, você se cansará, se afadigará, não fará bem feito, não adianta. Entregue a seu irmão para fazer, você precisa dele. Se você está no seu lugar, se submete, isso traz descanso para você. A igreja é uma escola onde aprendemos a nos submeter uns aos outros. Nós aprendemos a obediência. Se fracassarmos na igreja, nós fracassaremos em todos os demais lugares. Eu posso chegar numa igreja, conhecer alguém e, pelo seu testemunho, posso calcular
como deve ser essa pessoa no seu trabalho secular. Claro que nós podemos dizer, porque se a pessoa é relaxada com as coisas de Deus, certamente o será com tudo mais. Se a pessoa é cuidadosa e zelosa com as coisas de Deus, também o será com relação ao demais. Se a pessoa é sociável, é humilde, a pessoa se submete aos demais irmãos na igreja, então ela fará o mesmo no seu trabalho, no seu relacionamento familiar, enfim, na sua vizinhança, a pessoa terá a probabilidade de dar um excelente testemunho, porque o fato dela estar submissa na igreja já recomenda com relação às outras coisas. Vamos analisar agora as manifestações da rebeldia do homem. Primeiro, a rebeldia do homem se manifesta em palavras. Está escrito em Mateus 12, versículo 34, o seguinte: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala do que está cheio o coração. A sua boca revelará palavras que expressam o que está dentro de você. Em 2 Pedro 2, versículos 10 a 12, nós temos um retrato de certos irmãos na igreja, infelizmente. Retrato claro, nítido, insofismável de certos irmãos que provavelmente você conhece e quem sabe você tem sido um deles até hoje. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Coisa terrível. Lembra-se da palavra de Deus: não toqueis nos meus ungidos. Deus protege os seus ungidos. E há pessoas que não têm o mínimo pudor, falam abertamente mal dos líderes que Deus colocou na igreja. Ao passo, diz o apóstolo Pedro, que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, esses irmãos rebeldes, carnais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Que coisa terrível para esses irmãos que não respeitam as autoridades constituídas por Deus na igreja. É uma coisa terrível. O homem revela o seu coração nas suas palavras, principalmente quando ele está nervoso. Já o homem que conhece a autoridade, ao falar palavras rebeldes, logo sentirá um aperto na sua garganta, no seu coração, e voltará atrás, ou então se retratará. Se alguém fala rebeldia sem qualquer restrição interna, é sinal de que jamais teve um encontro com a autoridade de Deus. Tem uma consciência cauterizada. Uma pessoa rebelde jamais se encontrou com o Senhor Jesus, jamais se encontrou com a autoridade de Jesus Cristo, porque fala rebeldia e não sente nada demais. A sua consciência está endurecida, cauterizada. Triste coisa é esta. Melhor que você, quando falar rebeldia, você sinta uma dor no seu coração, como Davi sentiu com Saul. No mundo só existe rebeldia. Podem calar-se na frente, mas por trás ou depois a difamação vem com certeza. Isto é característica satânica, mundana, carnal. Eva acrescentou às palavras de Deus alguma coisa que ela não deveria fazer. Ela acrescentou, quando Satanás perguntou: não comerás da árvore, nem tocarás nela. Deus não disse não tocarás nela. Eva que acrescentou. Ela não respeitou as palavras de Deus. Cão, por sua vez, filho de Noé, aproveitou o erro do pai para falar rebeldia. Manifestou a sua rebeldia com palavras aos irmãos. Miriam estava engasgada com o fato de ter que ser submissa a Moisés, seu irmão mais novo. Aproveitou um problema pessoal de Moisés para solapar a sua autoridade espiritual e se livrar dela. Rebeldia pura e simples. Há pessoas também que fazem a mesma coisa, arranjam um pretexto para se ver livres da responsabilidade de se submeter à autoridade. Coré e seu grupo também falaram tudo o que quiseram, ao contrário de Miriam. Miriam falou somente com Moisés e reprimiu diante de Deus as suas palavras. Coré e seu grupo falaram abertamente contra Moisés em público. Para Miriam houve salvação, para Coré não.
A terra abriu a sua boca e eles morreram, tragados pela terra. As palavras são seríssimas, as palavras são irreversíveis. O que você falar jamais voltará atrás. Portanto, cuidado com suas palavras. Cuidado com suas palavras, porque elas revelam, quer você queira, quer não queira. As palavras que você falar revelam a sua verdadeira natureza. As palavras são irreversíveis. E eu me lembro de alguém que disse que a virgindade também é irreversível. A mulher pode ter um relacionamento agora e nunca mais, viver a sua vida toda na castidade, mas a virgindade ela não voltará a ter jamais. Pense nisso, você moça que está com a sua vida agora na juventude, cuidado seriamente com esse assunto. A virgindade é irreversível, da mesma maneira que as palavras faladas. Eu me lembro de uma ilustração, um caso que é contado como verídico, que um padre em determinada cidade sabia de uma pessoa que andava fazendo fofoca, fuxico, maledicência e falava mal da vida de todos naquela cidade. E o padre então convocou aquele sujeito para dar um passeio. Passou a mão num travesseiro e subiu a montanha com um determinado cidadão. Lá no alto da montanha ele rasgou o travesseiro e começou a tirar as painas e aquelas peninhas e começou a jogar ao ar. O cidadão perguntou: por que isso, padre? Ele disse: eu gosto de fazer isso. E pegava uma pena, um pedacinho da paina e jogava para o ar, e o vento levava, e fazia assim, soprava, e fazia aquela festa no ar com aquela paina, até que acabou o travesseiro. Quando acabou, o padre disse: meu amigo, meu irmão, agora o senhor recolha toda essa paina que nós jogamos. Ele olhou espantado para o padre e disse: mas isso é impossível, ninguém jamais conseguirá recolher essa paina depois que o vento levou. E o padre sabiamente lhe disse: pois é, meu irmão, exatamente a mesma coisa acontece com suas palavras. Recolha as suas palavras que você falou a respeito dessas pessoas. É impossível fazer a palavra voltar atrás. Quantas vezes você tem vontade de engolir uma palavra que falou, mas não consegue mais? Então pense antes de falar. As suas palavras revelam a sua verdadeira natureza. O apóstolo Paulo, quando estava exaltado diante do sumo sacerdote sem que soubesse, falou uma palavra dura contra ele. Disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Mas quando ele soube que era o sumo sacerdote, imediatamente ele se retratou. É o que Deus quer de nós, ao você falar, porque nós todos estamos sujeitos a falar algo que não devemos. E ao falar uma rebeldia, você volte atrás imediatamente, não continue. Existe uma grande diferença entre pecar em pensamento e pecar com palavras. Ambos são pecados para Deus, mas quando se peca só em pensamento, o perdão é fácil. Quando você peca com palavras, as palavras acarretam consequências eternas que jamais poderá voltar atrás. Pelas palavras você será julgado, então cuidado quando falar. Quase todos os problemas da igreja derivam de palavras, ou então são agravados por palavras. Sem maledicência, sem fofoca na igreja, sem mentiras, os problemas se resumem a praticamente nada, são mínimos. Por essa razão é que a Bíblia dá ênfase ao conserto e à confissão de pecados. Se o pecado foi só com palavras, você confessa as palavras a quem de direito. E se você pecou em público, então tem que confessar em público. A coisa é séria. O que envolve palavras é muito sério, então tome cuidado com isso. Amém.